O Namjoon recentemente concedeu uma entrevista ao El País, um dos meios de comunicação mais notáveis do mundo de língua espanhola. A entrevista consistiu em perguntas perspicazes para o líder do BTS e os fãs que falam espanhol foram generosos o suficiente para compartilhar com outras pessoas, fornecendo traduções para o inglês. Uma parte específica da entrevista chamou mais atenção e é onde o Namjoon corajosamente rebateu a percepção do Ocidente sobre a Coreia do Sul e o K-pop em geral. Ao falar sobre sua experiência como estagiário e em seguida uma figura de sucesso na indústria do K-pop, o Namjoon foi questionado se o trabalho duro e o objetivo de perfeição de imagem é uma das características da cultura coreana. Essa adoração da juventude, da perfeição, do excesso de esforço no K-pop, são esses traços culturais coreanos? Perguntou o entrevistador para o Namjoon. A isso, o Namjoon respondeu que o Ocidente carece de perspectiva subjetiva para entender por que certos países como a Coreia do Sul colocam tanta ênfase no trabalho árduo. Ele explicou: a Coreia é um país que foi invadido, devastado, dividido em dois. Apenas 70 anos atrás não havia nada. O Namjoon continuou relembrando o passado e apontou como a Coreia dependia da ajuda do FMI e da ONU apenas algumas décadas atrás. Contudo, o status quo global do país mudou rapidamente e agora o mundo está olhando para a Coreia. Essa rápida mudança na sorte não aconteceu magicamente. O Namjoon apontou que isso resultou diretamente de pessoas trabalhando duro para melhorar a si mesmas. O desespero de reconstruir um país que ficou sem nada não é fácil de entender para as culturas que não o experimentaram em primeira mão. É por isso que as pessoas no Ocidente, observou ele, simplesmente não entendem. Você está na França ou no Reino Unido, países que têm colonizado outros por séculos, e você vem até mim com: "Oh Deus, você coloca tanta pressão sobre si mesmo, a vida na Coreia é tão estressante." Bem, sim, é assim que você faz as coisas, disse o Namjoon. É isso que, de acordo com o Namjoon, também dá charme ao K-pop. Embora ele fosse honesto em admitir que tudo o que acontece muito rápido e muito intensamente tem efeitos colaterais, ele não concorda com a maneira como o K-pop é frequentemente retratado como um fenômeno fabricado. Na pergunta seguinte, o entrevistador perguntou a ele o que ele considera o maior preconceito sobre o K-pop. Ele respondeu: "Isso é pré-fabricado." Em outra parte da entrevista, ele também falou diretamente sobre como até mesmo uma admissão parcial sobre as dificuldades do sistema K-pop muitas vezes é distorcida e exagerada em algumas teorias sombrias da conspiração. O sistema desumaniza, disse o entrevistador, e o Namjoon respondeu: "Minha empresa não gosta de como respondo a essa pergunta, porque admito em parte." E então os jornalistas levantam as mãos dizendo: "É um sistema horrível, destrói os jovens." Embora o líder do BTS sempre tenha sido eloquente em suas entrevistas, ele foi sem filtros, sem precedentes nesta. Este novo nível de abertura e honestidade surpreendeu tanto os ARMYs que esta entrevista deixou as redes sociais agitadas com conversas sobre o assunto. Desde a estreia do grupo em 2013, o BTS se tornou um dos nomes mais conhecidos do K-pop e teve que consolidar seus títulos como K-pop Golden Boys, na maneira como agem e se comportam. No entanto, conforme o tempo passa e o BTS se torna mais popular, isso deu a eles uma plataforma para serem mais honestos. Em particular, um integrante que ganhou elogios dos ARMYs em todo o mundo é o líder Namjoon. Desde a estreia, o Namjoon chamou a atenção dos ARMYs por vários motivos, incluindo seu talento incomparável, carisma encantador e a capacidade de ser o líder perfeito.
No entanto, enquanto os ídolos do K-pop aparentemente têm muitas restrições sobre o que podem dizer sobre certos tópicos, o Namjoon cimentou o novo capítulo 2 do BTS após sua recente entrevista não filtrada com a publicação espanhola El País. Embora muitas publicações tenham que enviar perguntas à HYBE para serem aprovadas para garantir que a entrevista seja adequada, os internautas acreditam que, às vezes, isso pode levar a um ângulo bastante genérico das perguntas. Embora o BTS sempre responda perfeitamente, os ARMYs sabem como os integrantes são perspicazes e adoram ouvi-los falar sobre tópicos mais aprofundados que mostram sua inteligência. Sem surpresa, o Namjoon falou sobre alguns tópicos mais gerais sobre o grupo, incluindo tornar os ARMYs suaves, mostrando quanto eles amam seus integrantes. Em particular, o discurso em suas respostas em várias publicações prova que não importa o que poderia ter acontecido, ele não pediria nada além de estar no BTS. Claro, o amor do Namjoon pelo BTS não é novo e os ARMYs sempre amaram o quanto ele se preocupa com todos os integrantes. No entanto, seu discurso e respostas sobre os tópicos mais amplos de uma cultura chamaram a atenção e os elogios dos ARMYs. Contudo, a publicação também queria cair na real com o Namjoon sobre os equívocos sobre o K-pop. Para muitos locais, aqueles que não conhecem o K-pop, eles veem os internautas e fãs do K-pop como adolescentes jovens e obcecados. Em uma pergunta, a publicação perguntou se as características vistas pelos fãs, junto com esses ídolos, deveriam ser características da cultura coreana. O Namjoon reagiu à pergunta dura e direta, chamando-os do Ocidente e defendendo a Coreia e a história do país. Ele até respondeu com maturidade quando perguntado se a indústria do K-pop é desumanizadora. Em vez de encerrar a pergunta ou dar uma resposta simples, o Namjoon admite que a empresa nem sempre gostou de como ele responde. No entanto, não foi devido às suas ações, mas à maneira como a mídia ocidental gosta de retratar o K-pop. O Namjoon reconheceu que há problemas, mas também as mudanças feitas ao longo dos anos. A mídia adora perguntar ao BTS como eles se sentem por estar na categoria de K-pop, sugerindo que sua fama está aparentemente acima das raízes de onde começaram. O Namjoon também reagiu a essas reivindicações com os internautas, acreditando que seu desejo de usar o prefixo K mostra o seu amor pela Coreia. Quando as respostas foram compartilhadas e traduzidas pelas contas dos ARMYs, os ARMYs ficaram ainda mais orgulhosos do Namjoon e de suas respostas. Enquanto muitos ídolos evitam tópicos mais controversos, o Namjoon respondeu a eles diretamente e mostrou seu vasto conhecimento sobre questões globais. Ele até caiu na real sobre os problemas que muitos têm sobre o K-pop e como eles são moldados por aqueles que nem estão envolvidos na indústria. Embora os ARMYs sempre tenham conhecido e elogiado o quão eloquente e apaixonado o Namjoon é, esta entrevista consolidou isso. Parece que o Namjoon não teve medo de compartilhar suas respostas não filtradas para algumas questões extremamente contundentes e controversas em comparação com as vistas no passado. Os integrantes do BTS são como nós, às vezes até eles ficam chocados na frente de seus ídolos. O J-Hope mostrou esse lado de si enquanto se preparava para a gravação do videoclipe de On the Street, em sua colaboração com sua musa J. Cole. Ele estava cheio de nervos, tendo a chance emocionante de colaborar com um dos seus maiores ídolos na história da música. E no estilo J-Hope típico, ele não apareceu de mãos vazias. Ele escreveu uma carta atenciosa expressando sua gratidão e ainda trouxe para mais seu ídolo no que ele revela mais tarde. No momento em que os dois chegaram ao set, J-Hope estava tão animado para ver J. Cole e mostrou as reações de um verdadeiro fã.
Ao ouvir que J. Cole queria contatá-lo diretamente, ele ficou tão emocionado e suas expressões por si só transmitiam o quanto ele estava animado. Quando as filmagens começaram, J-Hope ficou para monitorá-lo e até gravou algumas partes em seu telefone. Ele definitivamente vai se lembrar disso para sempre. Enquanto ele tentava expressar os seus sentimentos enquanto assistia do lado de fora, sua mente ficou em branco e ele não tinha certeza se tudo isso era vida real ou apenas um sonho. No final das filmagens de J. Cole, J-Hope pôde falar com ele sobre o quanto ele ama sua música e até o surpreendeu com um presente. Foi recentemente anunciado que o J-Hope seria um convidado especial no programa The Seasons Jay Park Drive com o apresentador Jay Park, e depois que os ARMYs tiveram uma prévia do episódio através dos vídeos dos participantes, o episódio completo finalmente foi exibido. Durante o episódio, o J-Hope apresentou algumas de suas canções de sucesso, transformando o show em seu próprio show pessoal. J-Hope hipnotizou os ARMYs ao apresentar Arson e dançar ao som de Dynamite. Mesmo durante a parte falada do show, o J-Hope habilmente trabalhou com a multidão, sentando-se com os ARMYs na plateia, agitando os ARMYs enquanto fazia contato visual com eles. Enquanto se apresentava, ele continuou suas interações divertidas com o público, apertando mãos, aceitando flores e se divertindo genuinamente em um ambiente íntimo com os ARMYs. Depois que os vídeos oficiais do episódio foram lançados, os internautas viram 2 ARMYs específicos na plateia que se tornaram virais por seus hilários sinais concorrentes para o J-Hope. A tendência Youngin Case Comigo domina os eventos do BTS, tanto ao vivo quanto pessoalmente, e influenciou os ARMYs a começarem a pedir a outros integrantes que se casem com eles também. Desta vez, 2 ARMYs levaram a tendência para Jay Park Drive, pedindo J-Hope em casamento. Um ARMY segurou o telefone que exibia J-Hope Case Comigo, enquanto o ARMY ao lado dele segurava um telefone que exibia hilariantemente Escolha-me, não ela. Os ARMYs reagiram ao momento viral. No final de sua colaboração, foi um sucesso total e seu sonho de infância se tornou finalmente realizado. Mas então, ARMYs, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar bastante com os seus amigos ARMYs, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que você não perca nenhum conteúdo nosso. Então, até o próximo vídeo!